Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para Nova Zelândia. Thomas Hall nasceu em Kingston upon Hull, em Yorkshire, na Inglaterra, em janeiro de 1848. Filho de Thomas e Sarah Hall, donos de uma grande fazenda, ele ainda jovem mudou-se com a família para a Nova Zelândia, onde se estabeleceram em Timaru. Seu pai voltou a se dedicar à agricultura e, ao concluir os estudos, Thomas passou a administrar uma fazenda de ovelhas do tio John Hall, que futuramente seria primeiro-ministro da Nova Zelândia. Na década de 1870, Thomas passou a atuar nos negócios e se estabeleceu como agente comercial. Ele se tornou sócio de uma empresa chamada Hall & Mason, que lidava com transações de terras e acordos financeiros, mas também fazia alguns empréstimos de dinheiro. Numa cidade colonial em expansão como Timaru, esse trabalho podia ser lucrativo, e Thomas queria aproveitar ao máximo. Ele era bem conhecido e querido na região, e circulava com facilidade na sociedade. Ele também era visto com frequência com moças e era considerado um solteiro cobiçado por muitos. No entanto, embora se apresentasse como bem-sucedido e bem posicionado por trás das aparências, seus negócios estavam lhe causando dificuldades financeiras. No dia 26 de maio de 1885, ele se casou com uma jovem chamada Catherine Kane, que era enteada do capitão Henrique Kane, um dos primeiros colonos de Timaru, que também havia servido como prefeito da cidade. O capitão Kane não ficou satisfeito com a escolha de marido de sua enteada. No entanto, em outubro de 1885, ele começou a mudar de opinião sobre Thomas Hall. Os dois homens resolveram suas diferenças, e Thomas passou a ser um visitante frequente, visitando o capitão regularmente. O capitão Kane morava em uma casa imponente, enquanto Thomas e Catarina viviam em uma pequena casa nos arredores da cidade com a senhorita Margaret Houston, acompanhante da senhora Hall. Antes do casamento, Thomas exigiu que sua esposa fizesse um testamento transferindo todos os bens dela para seu controle em caso de morte. E Thomas também providenciou para que fossem feitos seguros de vida substanciais em nome dela. Um seria pago após sua morte, enquanto o outro dependia de ela falecer dentro de um período especificado. Mesmo não estando casados há muito, esses arranjos não pareciam incomuns. No início de 1886, o capitão Kane adoeceu e Thomas ia até a casa dele para cuidar dele. O capitão reclamava que o uísque ao qual estava acostumado há muitos anos agora o fazia vomitar. Todos sabiam que Thomas sempre dava uísque ao capitão Kane em suas visitas. A condição do capitão não melhorou e no dia 29 de janeiro de 1886, ele faleceu. Após a morte, Thomas e Catarina mudaram-se para a Casa Grande e levaram a senhorita Houston. Em junho de 1886, Catarina deu à luz um menino. No entanto, a ocasião, que poderia ter marcado um período de estabilidade e contentamento, logo foi ofuscada pela preocupação. À medida que a saúde de Catarina começou a piorar, ela foi atendida pelo Dr. Patrick McIntyre, que achou difícil explicar seus sintomas. O padrão da doença dela não correspondia a um diagnóstico comum e sua condição variava, causando desconforto crescente ao doutor. A situação piorou após um incidente com uma visitante que ajudava a cuidar da senhora Hall. A visitante acidentalmente tomou o chá preparado para ela e também adoeceu, apresentando sintomas parecidos com os de Catarina. Ao ser informado, o Dr. McIntyre logo suspeitou que o que afetava as duas mulheres talvez não tivesse causas naturais. Ele providenciou para que uma amostra do vômito fosse enviada para análise química, cujo resultado confirmou a presença de antimônio, uma substância conhecida por suas propriedades tóxicas. Com essa descoberta, a situação já não podia mais ser considerada incerta. A polícia foi acionada e revistou a propriedade. Eles encontraram vestígios de antimônio entre os pertences de Thomas Hall e também descobriram um volume médico intitulado Taylor on Poisons, uma obra que detalhava substâncias tóxicas e suas propriedades. Em 15 de agosto de 1886, Thomas Hall e Margaret Houston foram presos e acusados de tentar assassinar Catherine Hall. Apesar da prisão, ainda havia certa simpatia pelos pais de Thomas, que por muitos anos foram considerados moradores distintos e respeitados de Timaru. A prisão causou grande agitação na cidade e a notícia se espalhou rapidamente de rua em rua, atraindo curiosos e provocando discussões constantes entre os moradores, todos ansiosos para saber os detalhes do caso.
Investigações posteriores da polícia revelaram que, em 8 de dezembro de 1885, o Sr. Thomas Hall falsificou uma transferência de hipoteca do Sr. Michael Meaton para si e para o Sr. Gilbert Mason. Eles também encontraram provas de que, em 16 de julho de 1886, o Sr. Thomas Hall havia falsificado uma nota promissória para um pagamento de 225. O Sr. Gilbert Mason, sócio no negócio administrado pelo Sr. Hall, foi questionado se prestaria depoimento, ao que ele concordou. Nos dias seguintes, descobriram mais falsificações e Thomas Hall agora enfrentava mais acusações. Ele foi mantido na prisão de Littleton e, em 27 de setembro, foi decidido exumar o corpo do padrasto de sua esposa, Capitão Henry Kane. Foi então realizada uma autópsia que revelou, em seu corpo, a presença de uma quantidade significativa de antimônio. Quando a descoberta se tornou pública, causou choque geral em Timaru. O que antes já atraía a atenção do público agora gerava dúvidas mais sérias, pois muitos questionavam se a morte do Capitão Kane foi realmente causada por envenenamento deliberado. Novas acusações formais contra o Sr. Thomas Hall foram apresentadas, principalmente por falsificação. O que inicialmente se concentrava na suspeita de envenenamento de sua esposa, agora havia se ampliado, e à medida que mais detalhes eram apresentados aos magistrados, decidiu-se que um julgamento seria realizado na Suprema Corte no início de outubro. A senhorita Margaret Houston também foi acusada e indiciada pela tentativa de homicídio da senhora Catherine Hall por meio da administração de veneno. No início do julgamento em Christchurch, na segunda-feira, 11 de outubro de 1886, o interesse da imprensa e do público era tão grande que a área do tribunal ficou lotada e só se entrava com ingresso. Foi descrito como um dos casos mais notáveis já julgados em um tribunal criminal colonial. O júri avaliaria se Thomas Hall e Margaret Houston tentaram envenenar Catherine Hall, e Hall ainda respondia por 12 acusações de falsificação. No entanto, decidiu-se que, por ora, o Sr. Hall não seria acusado do assassinato do Capitão Kane. Ao se dirigir ao júri, o juiz Johnson primeiro mencionou a grande importância do caso e a gravidade da acusação. Explicou-se que o Sr. Hall, corretor de terras de Timaru, e sua esposa, Catherine Hall, estavam morando desde o início do ano em Woodlands. O tribunal soube que a senhorita Houston também morava com eles, embora sua função na casa fosse incerta, pois mantinha relação próxima com o Sr. e a Sra. Hall e realizava tarefas domésticas. Foi explicado que no dia 19 de junho, a Sra. Hall havia dado à luz uma criança e que antes disso, em novembro do ano anterior, ela havia sofrido sintomas de mal-estar, incluindo vômitos, e seu médico naturalmente atribuiu isso à gravidez. No entanto, após o nascimento de seu filho, sintomas semelhantes apareceram e continuaram depois disso. O tribunal soube que pouco antes da prisão, o vômito da Sra. Hall foi analisado pelos doutores McIntyre e Drew, que identificaram antimônio, um veneno mineral irritante. Antes de concluir o caso, o tribunal soube que, certa vez, a água gelada dada a ele causou forte mal-estar. Uma enfermeira provou a água e percebeu que estava amarga. Após análise, foi confirmado que havia uma quantidade significativa de antimônio. A promotoria informou ao tribunal que, após a prisão dos réus, a condição da Sra. Hall melhorou rapidamente. Presumindo que a Sra. Hall fora envenenada, restava saber quem administrou o veneno. As testemunhas incluíam 2 empregadas e uma enfermeira que ajudaram a cuidar da Sra. Hall. Elas relataram ao tribunal que o Sr. Hall costumava entrar no quarto da esposa e às vezes lhe levar chá. As empregadas negaram saber de substâncias impróprias dadas à Sra. Hall, mas ambas confirmaram que o Sr. Hall teve oportunidade de administrar veneno. Provas mostraram que, antes de a Sra. Hall ter sintomas de envenenamento, o Sr. Thomas Hall lia livros de medicina, especialmente sobre venenos. Alegou-se também que ele comprou uma quantidade considerável de tártaro emético, uma forma de antimônio. A acusação foi liderada por Robert Stouts, e ele disse ao tribunal que no momento da prisão do Sr. Hall, ele tentou se desfazer de algo que estava em seus bolsos, e que depois foi encontrado uma lima, junto com uma rolha, ambos apresentando vestígios de antimônio após análise. O inspetor Brohan depôs e afirmou que, ao perceber que o Sr. Hall não recuperaria a lima, ele ficou muito ansioso. O inspetor relatou que, ao encontrarem um livro sobre venenos durante a busca, o Sr. Hall disse: "Suponho que isso será usado contra mim."
O motivo declarado foi que o Sr. Hall enfrentava sérias dificuldades financeiras e precisava urgentemente de dinheiro devido ao vencimento próximo de uma nota promissória falsificada. O tribunal foi informado de que ele havia feito um seguro de vida para sua esposa apenas algumas semanas antes do início da doença dela e a incentivou a fazer um testamento, deixando tudo o que possuía para ele mesmo. A imprensa havia noticiado que uma tentativa de incendiar a casa foi feita e que o Sr. Hall poderia estar envolvido nisso, já que querosene foi encontrado escondido em um anexo. No entanto, como isso provavelmente não poderia ser provado em tribunal, foi deixado de fora do processo. A promotoria afirmou que a senhorita Houston tinha uma relação próxima com o Sr. Hall, e apesar de não haver provas de relacionamento impróprio, a conduta deles indicava certa intimidade. Foi declarado que ela às vezes entrava no quarto dele, levava chá para ele de manhã e permanecia lá por algum tempo. E foi observado que, em algumas ocasiões, ela foi vista agindo de forma brincalhona com ele, de um jeito que sugeria familiaridade excessiva. Testemunhas também relataram tê-los visto juntos fora de casa, em várias ocasiões, e que disseram reservadamente ao tribunal que ela o chamava de Tom, enquanto ele a chamava de Meg ou Meg. Por essa proximidade, sugeriram que a senhorita Houston era de confiança do Sr. Hall e teve ampla chance de administrar veneno. Também foram apresentadas as reações da senhorita Houston durante a prisão do Sr. Hall. Um policial afirmou que, quando o Sr. Hall foi acusado de administrar antimônio, a senhorita Houston tentou soltar as mãos dele para que ele pudesse tirar algo dos bolsos. O inspetor Broham disse que palavras e ações dela indicavam que sabia do envenenamento. As cartas que a senhorita Houston escreveu ao Sr. Hall enquanto ambos estavam na prisão foram apresentadas ao tribunal e mostravam grande intimidade. No entanto, quando a senhorita Houston foi questionada sobre isso, ela afirmou que as cartas foram escritas apenas para animá-lo. Mas a defesa argumentou que a senhorita Houston não tinha absolutamente nenhum motivo pessoal para envenenar a senhorita Hall e ressaltou que não havia nenhuma evidência sugerindo que a morte da senhora Hall beneficiaria a senhorita Houston. Após a apresentação das provas, acusação e defesa fizeram seus argumentos finais antes do resumo do caso pelo juiz. A acusação destacou ao júri que a condição da senhora Hall piorava com o tempo devido ao veneno e que era muito improvável ser acidente ou autoadministração. Eles enfatizaram que tanto o Sr. Hall quanto a senhorita Houston tinham acesso constante à senhora Hall e que o Sr. Hall havia comprado antimônio, estudado seus efeitos, precisava urgentemente de dinheiro e que a morte de sua esposa lhe proporcionaria o alívio financeiro tão necessário. Quando o júri foi enviado para deliberar, levou menos de 10 minutos antes de retornar e declarar o Sr. Thomas Hall culpado de tentativa de assassinato, e o juiz o sentenciou à prisão perpétua. O papel da senhorita Houston não estava claro, e ela foi absolvida durante o anúncio do veredicto. Persistiram outras questões e houve pedidos para acusar Thomas Hall pelo assassinato do capitão Henry Kane. Sabia-se que por algum tempo antes da morte do capitão, Thomas estava em sérias dificuldades financeiras e havia recorrido à falsificação para aliviar sua situação. Assim, de várias formas, a morte do capitão Henry Kane teria trazido vantagens financeiras para ele. O capitão tinha duas enteadas, Sra. Catherine Hall, esposa de Thomas, e Sra. Newton. Não havia provas de que Thomas conhecesse os termos do testamento do capitão Kane, que dividiu a propriedade entre as duas mulheres. Mas havia acordos financeiros que tornaram a morte do capitão vantajosa para Thomas. Sob um desses acordos, sua esposa e a irmã dela compartilhavam a renda de certos fundos e, em outro acordo, feito em dezembro de 1885, Catherine recebeu uma renda vitalícia de 300 libras por ano e o direito de usar a casa onde o capitão Kane havia morado. Antes do casamento, Dona Hall colocou toda a sua propriedade em um fundo fiduciário, impedindo Thomas de controlá-la diretamente. Ele pediu para desfazer isso, mas o capitão Kane contestou fortemente, causando atritos entre eles. Após considerar tudo, decidiu-se que havia provas suficientes para acusar Thomas Hall de assassinato. No julgamento, Thomas foi considerado culpado e condenado à morte. Porém, o caso não acabou. Um recurso foi apresentado e a condenação anulada por questão técnica de direito. O desfecho teve grande repercussão, com muitos acreditando que Thomas Hall escapou impune de um assassinato. Ele permaneceu na prisão de Mount Eden por muitos anos, antes de ser finalmente libertado em 1907. Sua libertação, porém, teve algumas condições. Ele recebeu uma pensão, supostamente por influência da família, com a condição de deixar a Nova Zelândia e não voltar.
Nessa época, sua situação pessoal mudou muito. Sua esposa se divorciou e foi morar na Inglaterra com o filho deles. Thomas deixou a Nova Zelândia após ser libertado, mas os detalhes de sua vida depois disso são incertos. Alguns relatos sugerem que ele viajou para a Inglaterra, enquanto outros indicam que ele pode ter se estabelecido na Austrália. Alega-se que ele viveu sob outro nome e tentou se sustentar por meios modestos, incluindo a venda de fotografias. Há relatos de que ele pediu permissão para voltar à Nova Zelândia, mas não teve autorização. Durante anos, o registro oficial dizia que a data e o local de sua morte eram desconhecidos. No entanto, o biógrafo Peter Graham sugeriu que ele pode ter passado seus últimos anos na cidade australiana de Apun e que foi enterrado lá sob uma identidade falsa. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou feedback que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.